Boa noite, caro aluno, futuro fiscal aí, auditor fiscal de tributos de Sobral, município de Sobral, estado de Ceará. Já vi fotos aí, pessoal do grupo do Facebook, andando de VLT, conhecendo a cidade. Uma aluna também falou que estava lendo aí lendo a matéria, pegando a estrada, lendo a matéria, vendo feedback de aula, de correção, enfim. E você que está aí, Sobral, você tem a oportunidade agora de passar rapidamente por alguns pontos da nossa legislação tributária. Então, o objetivo não é que você veja esse simulado de maneira super mega concentrada, decorando a lei, não. É para a gente ver aqui 10 pontos que, se tiverem na sua prova de amanhã, ou ainda, se você ver esse vídeo rapidamente hoje, durante o café, 30 a 40 minutos, você vai ver as respostas e achar na prova, se tiver na sua prova, algum ponto parecido. Se você não tem tempo para ver esse vídeo, presta atenção no que você vai fazer. Você vai pegar lá no gabarito e vai passar nas questões e vai passar pelo menos vendo o gabarito. Se você tiver tempo, assista ao vídeo. O que eu recomendo? O vídeo está aí, está disponível nos comentários, tá? Para download. Eu coloquei o vídeo tanto no YouTube quanto no Vimeo. Então eu vou tentar falar aqui não tão rápido para que você possa fazer o download dele ou até mesmo via YouTube, pegue e coloque na velocidade 1.25 e aí eu vou pegar e começar a falar rápido, mas dá sim para você absorver, porque eu repeti, vou repetir, a ideia não é que você aprenda isso da melhor maneira possível, não, a gente está aqui num simulado para ver pontos que rapidamente você vai fixar e vai ficar na sua memória RAM só até amanhã. Na segunda você não vai lembrar, a professora, acertei a prova e não lembrava. Isso aí, a ideia é hoje a gente matar alguns pontos aqui. Por isso, 2 minutos de introdução que eu fiquei falando aqui, já vamos partir aí para o nosso simulado. Por isso, vamos lá para os slides, e aqui você acompanha nos slides. Tá aqui a cidade, pessoal, vocês me dão um feedback aí depois se a cidade é tão bonita assim. Linda essa avenida aqui, é uma foto famosa aí que tem na internet, né? Vamos estar partindo aí para a primeira questão. Eu vou dividir aqui em 2 blocos, tá? Então você vai verificar aí na descrição do vídeo 2 links para download e já vamos partir logo para a nossa primeira questão. E aqui, pessoal, volta aqui para mim. Aqui a ideia dessa primeira questão já foi deixar o aluno aí, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ela não tem resposta, né? Estão todas corretas, tem até um errinho aí na letra C, né? A questão não tem resposta. Ah, a pessoa seria anulada? Não sei, a banca pode não anular, pode anular. Então essa é uma questão em que estão todas corretas e ela pede o exceto. Queridão, pode e vai acontecer isso na sua prova. Vai ter alternativa que vai ter questões com 2 alternativas certas ou com 2 erradas, que pede errada, e você não deve se preocupar com isso, não deve deixar que o infarto do miocárdio lhe atinja. O que você faz? Pula essa questão. No nosso caso aqui, a gente vai resolver rapidamente para pegar esses pontos, porque eu trouxe 2 pontos importantes aqui para a gente tá vendo. Então, volta lá no slide, vamos voltar aqui no slide para a gente tratar isso aí. Pessoal, acerca das disposições sobre o ISS, QN, constantes no Código Municipal de Sobral. Então aqui ele está querendo saber do CTM. CTM. Então, é responsável pela retenção na fonte e recolhimento do imposto quem utilizar serviços prestados por empresas ou profissionais autônomos que não fizerem prova de inscrição como contribuintes no cadastro econômico do município. Então aqui a gente tem correta, essa é uma questão bem específica do CTM. Então é uma questão que pode estar lá na sua prova amanhã. Vamos passar para B, e a B é um ponto bem importante, tá? Em se tratando dos serviços descritos no subitem 7.2, construção civil, você tem que saber isso. Volta aqui para mim. Você tem que saber qual é o serviço 702, é construção civil. E o 705, pontes, reparação, reforma de pontes. E o 16 é transporte. Já vou te falar por quê. Então, em se tratando de serviço 702 e 705, reforma de pontes, depois você leia depois o item todo do 705, deverá ser admitido um desconto na base de cálculo do imposto. E esse desconto, pessoal, é de 50% de cada nota fiscal ou do total, então cada nota ou total, sendo dispensada a comprovação do valor abatido em relação aos serviços prestados que utilizem materiais fornecidos ou produzidos
pelo prestador de serviços fora do local da obra, quando utilizados e incorporados definitivamente à obra, perdendo assim sua identidade física no ato da incorporação. Olha que interessante essa questão aí da base de cálculo. Vamos pegar aqui um cantinho aqui para a gente tratar aí. Você lembra da alíquota mínima do imposto? Eu acredito que sim. Você lembra que a alíquota mínima ela é de 2%. Porém, eu tenho exceções que podem ficar menor que 2%, que são elas o 702, o 705 e o 16.01. 16 são transporte. Certo, caro aluno? Então, são essas três aí que podem ficar abaixo de 2%. Por isso que ele fala que pode haver um desconto na base de cálculo dos serviços 7.02 e 7.05. Então, esse desconto, inclusive, ele vai ser de 50% da base de cálculo. Isso daria uma alíquota menor que a mínima, digamos assim. Mas é permitido pela legislação. E, olha só, não precisa comprovar isso aí, certo? É um desconto presumido de 50%. Vamos voltar, então. Essa alternativa está correta, assim como a alternativa A. Vou dar aqui a cor para a gente tratar do correto. C. A C foi o que teve um probleminha aqui de digitação, né? Ela seria uma isenção, certo? E ela estaria correta, uma isenção do ISS, QN. Letra D. Então, ela não estaria certa, né? Então, assim, ela seria o gabarito da questão, mas seria muito provável que fosse uma questão aí anulada por haver um erro, né? Mas a questão D, são isentos, a alternativa D da questão 1, são isentos do imposto do ISS, né? As pessoas reconhecidamente pobres, sem estabelecimento fixo. Então, as pessoas pobres aí são isentas do imposto. E a letra E, poderá haver base de cálculo do imposto sobre serviços definida por pautas de valores ou índices econômicos financeiros. E aqui eu trouxe um slide, primeiramente trazendo a isenção do ISS-QN, né? São casas de caridade ou estabelecimento de fins humanitários. Isso vai estar lá na sua prova, eu tenho certeza. Vai estar lá. Olha aqui para mim. É certeza, cara, aluno, vai estar lá na sua prova, lá. Os dois tipos de isenção do ISS-QN. Digo mais, as outras isenções vão estar na sua prova também, certo? E que estávamos falando da alternativa E são os tipos de base de cálculo que a gente pode ter sem prejuízo de acréscimos legais sobre o crédito tributário, blá 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 blá. A base de cálculo do imposto será calculada considerando. E isso aqui será o caso de arbitramento. Certo? Dê uma lida aí, caro aluno. São os pagamentos do ISS-QN em períodos anteriores ou posteriores, documentação obtida em procedimento fiscal. Isso aí é quando a gente não tem uma base de cálculo e vai ser arbitrada por você, fiscal. Faturamento do contribuinte, de porte assemelhado, não é nem o mesmo contribuinte, né? 5, valor das despesas, custos, gastos, mais margem de lucro. 6, preço corrente no mercado para o serviço. Aí 7, que é a letra E, né? Pauta de valores ou índice econômicos financeiros. Acréscimo patrimonial injustificado. Fluxo de caixa. Informações, outras entidades fiscais da federação, por exemplo, o estado do Maranhão tem informações do contribuinte. Ou a própria União, né? A Receita Federal. Informações obtidas junto a órgãos, entidades e qualquer pessoa jurídica que se relacione com o sujeito passivo. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira questão com várias informações importantes. Em todas as assertivas dela, eu aposto que aí pelo menos 2 dessas assertivas vão estar na sua prova. Vamos estar passando aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá para o slide. Vamos partir para o slide aqui. Questão 2. E essa questão é importante demais, pessoal. Demais. Nos termos da Lei Complementar 116, que cai na sua prova, com suas alterações posteriores, tá? Então, o imposto será devido no local do domicílio do tomador.
Vamos lá, domicílio do tomador. Regra geral não é essa. A regra geral é o local do prestador. Certo? E as exceções, isso está lá no artigo 3º, né? Você tem que saber que o artigo 1º é o fato gerador, o artigo 2º é a não incidência, né? E o artigo 3º é o local. E as exceções são 25 exceções. 25 exceções. O que nós vimos durante o curso? A gente viu que a Lei Complementar, tá, 157 de 2016, ela fez alterações importantes em relação ao local do imposto. Então, o imposto que tinha atividade financeira, leasing, cartão de crédito e planos de saúde, são as principais alterações, eles passaram a ser o local do tomador de serviço, que seria o caput, e foi a resposta aí dessa questão, era planos de saúde, era a letra B. Porém, existe uma ADI, pessoal, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que essas regras são discutidas. Isso é de março de 2018, temos uma liminar do STF em que há suspensão, ok, dessas regras. Então volta a valer o antigo. Lembrando que Sobral já havia absorvido as regras novas, ou seja, já estavam no CTM. Como volta a valer a regra antiga, eu não posso dizer que o local do serviço é o do tomador do serviço de cartão de crédito, por exemplo. Não está valendo isso. Está valendo a regra antiga. Certo? A regra antiga era o local do prestador, que é a regra geral. Tá ok? Vamos passar lá para o slide para a gente ver as alternativas, então. Pessoal, indo direto na B, que era o gabarito original, né? Antes da ADI, tá? Antes seria, sim, que é de março de 2016, saiba essa data, caso a banca lhe pergunte, haveria sim, haveria o local do tomador. Depois, porque o local do tomador, ela foi introduzido da lei 157 de 16. Depois, voltam as regras antigas, ou seja, o local do prestador. O enunciado quer saber o local do tomador. Então, na letra A, o local do serviço é onde o serviço for executado, onde ocorrer o espetáculo circense. O plano de medicina é o local do prestador. Na letra D, varrição, coleta, é o local do serviço. E na D, a mesma coisa. O que nos sobra aí, pessoal? O que nos sobra aí? Serviços provenientes do exterior, que não mudou. Então, quando um contribuinte ele importa algum tipo de serviço do exterior, o local para onde é devido é o local do tomador. Certo? Então, você que está em Sobral e contratar um serviço do exterior, o imposto vai ser devido para o município de Sobral. E você que está em Sobral e contratar um plano de saúde da Unimed de São Paulo. São Paulo é que vai ser o local do imposto. Vamos passar aqui já para a nossa próxima questão. Vamos passar aqui para o slide. Então, o gabarito, pessoal, letra C. Questão 3. Essa questão 3 pede alíquotas. Alíquotas de serviços importantes, como o 702, construção civil. Vamos ver quais são esses serviços? 702, o 7013, o 704, o 705, todos são de 4%. Aqui também para os andaimes são de 4%. Isso aqui são andaimes, tá, pessoal? Então, voltando aqui. Seção de andaimes, palcos, coberturas, 4%. 4%.
Professor, mas não existe ISS sobre andaimes. Não, querido, mas a alíquota é 4%. Se perguntar na prova, a banca não vai anular porque não existe. Então, 4%. E as bancas gostam de fazer essa pegadinha. 4%, apesar de ser inconstitucional a incidência do ISS sobre a locação de bens sem a prestação de um serviço, ok? Voltando aqui para o slide, temos a coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos. E aí a gente vai ver aí que essa alíquota aí é de 2%, tá, pessoal? 2%. Aliás, essa é a alíquota mínima, né, pessoal? Mínima, certo? Então, saiba que andaimes 4%, gabarito letra A, estava errado lá no simulado de vocês, não é a letra E, é a letra A. Vamos para a próxima. Conforme dispõe a Lei Municipal 51, essa é a lei do parcelamento, tá? Lei do parcelamento administrativo de débitos, o PAD julga as restritivas, atribuindo V ou F, marca alternativa cuja análise está de acordo com a lei. Essa questão é bem específica e ela vai cair amanhã, ela vai estar na sua prova. Então, vamos comigo aqui. Um débito de TBI somente pode ser incluído no PAD se constituído pela administração. Certa, isso aí está certo. Ela está considerando casos em que poderia o contribuinte estar constituindo aí o débito, mas não, só quando pela administração. Nenhuma parcela pode ser inferior a 300. Errado, porque eu tenho o limite mínimo de R$ 50 para pessoas físicas e 300 para pessoas jurídicas. Então preste atenção a esses limites que estarão aí na sua prova amanhã. O parcelamento poderá ser feito em até 36 vezes, ok? Sendo a primeira com vencimento no quinto dia, ok? Porém, é o quinto dia útil. Então, por isso ela está errada. Errada. Temos a letra A, pessoal. Sobre o PAD, temos diversas disposições do PAD na nossa aula, na nossa última aula do curso. Ele se aplica a todos os tributos ali, então não fique... se ele falar assim, o ISS não entra no PAD. Não, ele entra. É até 36 vezes que a gente pode fazer parcelamento. Essa parcela vai no quinto dia útil. Temos diversos dispositivos aí que vocês precisam dar uma atenção. Temos os limites, né, de R$ 50 para pessoa física, 300 para pessoa jurídica. Segue o baile. Vamos lá. A gente está aí com 18 minutos. Eu quero encerrar logo esse bloco com menos de 20. Vamos quase conseguir. Acerca do cancelamento da nota fiscal de serviço eletrônica, e isso está lá no seu decreto da NFSE, né? O 1576, pode-se afirmar, ela quer aqui a correta, pessoal. Correta. O cancelamento é proibido. Não, o cancelamento ele pode ser feito. Então você lá na sua prova já risque. B. No caso de cancelamento do documento fiscal, caberá ao prestador de serviço manter sob sua guarda pelo prazo de 3 meses a declaração dos motivos do cancelamento. Pessoal, errado. Esse é o prazo, deve ser o prazo decadencial. Ele não fala decadencial de 5 anos, ele fala decadencial. É isso que está na letra da lei. Então não pode ser essa. Letra C. A NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, cancelada, não poderá ser substituída por outra. Pessoal, lógico que pode. Ela pode. A NF cancelada pode ser substituída. Então se põe no lugar do prestador de serviço. É claro que ele pode emitir outra NF se por algum motivo qualquer, por exemplo, o serviço não foi prestado. Devendo haver retificação em referência ao documento fiscal objeto do cancelamento nas notas explicativas. Certo. Letra D. O secretário de gestão editará normas dispondo sobre as informações da NFSE, bem como os procedimentos que deverão ser adotados para cancelamento e substituição. Então, pessoal, a gente tem a Lei 116, Nota Fiscal de Serviços, temos um decreto 1576 que regula a nota fiscal de serviços eletrônicos, mas esse decreto ele não consegue verificar tudo. Então, haverá normas que são do secretário de gestão.
a NFSE poderá ser cancelada pelo emitente por meio do sistema disponibilizado pela Secretaria de Gestão até o dia útil seguinte à demissão. Não, não é até o dia útil. O prazo é... Vamos lá, não é até o 5º dia útil, é até o vencimento do tributo. Até o vencimento, e esse requisito aqui, segundo válido, ó, desde que não tenha sido ISS recolhido, certo? Ou não tenha declarado a utilização. Então, esse requisito aqui tá ok, tá certo? Então, a letra é AD, e conforme proposto, 20 minutinhos, em que se você vê aí a 1.25 ou 1.5, você vai conseguir matar em 15 minutos 5 questões e ganhar algum ponto na sua prova fiscal, certo? Fico por aqui por esse bloco 1, te vejo no bloco 2, onde veremos as questões de 6 a 10. Vamos lá.